Muito bem, há um outro trecho aqui desse livro que também é conceitualmente muito importante, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Começa assim: o direito nunca pode ultrapassar a forma econômica e o desenvolvimento cultural por ela condicionado da sociedade. Aqui é só um alertazinho para aqueles que põem no sistema judiciário, esperam do sistema judiciário o avanço da sociedade. Devagar com andor que Santa de Barro. Mas vamos aqui à parte mais importante. Numa fase superior da sociedade comunista, quando tiver sido eliminada a subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, a oposição entre trabalho intelectual e manual, quando o trabalho tiver deixado de ser mero meio de vida e tiver se tornado a primeira necessidade vital, quando, juntamente com o desenvolvimento multifacetado dos indivíduos, suas forças produtivas também tiverem crescido e todas as fontes da riqueza coletiva jorrarem em abundância, apenas então o estreito horizonte jurídico burguês poderá ser plenamente superado e a sociedade poderá escrever em sua bandeira de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Esse trecho aqui é muito importante e compensa que ele seja analisado de maneira um pouquinho mais meticulosa. Olha, numa fase superior da sociedade comunista, quando tiver sido eliminada a subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, a oposição entre trabalho intelectual e manual. Na época do Marx, alguns trabalhadores, vamos dizer, pensavam e outros executavam. Era um pouco mais, a clivagem era maior, entre quem pensava em quem era, vamos dizer, tinha um trabalho intelectual e entre aquele que executava, aquele que tinha um trabalho manual. A gente pode observar isso de maneira um pouco caricata, mas um tanto quanto brilhante também no filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, que ele fica o dia inteiro lá fazendo com aquela chave, girando a chave, girando a chave, girando a chave, a tal ponto que ele vai para casa, ele continua girando a chave daquele jeito. Então, hoje o trabalho não é tão repetitivo assim, mas ainda há uma divisão clara entre, especialmente aquelas pessoas que têm uma importância menor dentro de corporações, dentro de pequenos negócios, ou seja, a pessoa que é um vendedor, ele fica ali o dia inteiro, a vida inteira como um vendedor, ele não muda, ele não coordena, ele não usufrui de outras possibilidades, ele não pode mostrar todo o seu talento, todas as suas potencialidades, porque o próprio meio em que ele está o impede. Então, assim, aqui já é um alerta do Marx, dizendo que o ser humano pode mais, ele pode se exigir mais, pode aprender mais, não precisa ficar numa atividade repetitiva, brutalizada por toda a vida. Outro aspecto aqui, abre aspas, quando o trabalho tiver deixado de ser mero meio de vida e tiver se tornado a primeira necessidade vital. Isso porque, como Marx bem aponta, de maneira muito precisa nos manuscritos econômico-filosóficos, o trabalho, na forma como ele se realiza na sociedade capitalista, é uma espécie de trabalho castrador do ser humano. Ele castra a alma do ser humano, ele afoga o ser humano, ele sufoca as suas potencialidades, ele é um trabalho desumanizador. A pessoa não se realiza enquanto trabalhador, muito ao contrário. Por isso que todo trabalhador, na média, foge do trabalho como foge da peste, como bem diz o Marx. Então, o que ele quer aqui é um trabalho mais humanizador, um trabalho no qual o ser humano possa se apropriar em coletividade do fruto do seu trabalho e, por isso, possa se realizar de maneira mais plena naquilo que executa. Outro aspecto. Quando, juntamente com o desenvolvimento multifacetado dos indivíduos, suas forças produtivas também tiverem crescido e todas as fontes da riqueza coletiva jorrarem em abundância, apenas então o estreito horizonte jurídico burguês poderá ser plenamente superado e a sociedade poderá escrever em sua bandeira de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. É muito importante essa parte, esse início aqui que eu citei, porque em conjunto com o desenvolvimento multifacetado dos indivíduos, ou seja, não é aquele indivíduo unilateralizado, aquele indivíduo que só é capaz de fazer uma única coisa, não, juntamente com o desenvolvimento do ser humano na sua totalidade, na sua plena capacidade, deve ocorrer um desenvolvimento das forças produtivas, dos meios de produção, que vão permitir que mais riqueza seja criada, mais riqueza seja engendrada. Marx diversas vezes vai destacar que o trabalho, claro, é a atividade humanizadora por excelência, mas o ser humano se realiza na sua plenitude quando usufrui da arte,
quando usufrui da literatura, quando usufrui da cultura, esportes, enfim, outras atividades de entretenimento. Ou seja, quando ele pode se humanizar, quando ele pode ter contato com seus amigos, com a sua família, quando ele pode exercer atividades que não estão vinculadas unilateralmente com o seu meio de consecução da sua vida, com o seu trabalho. Ou seja, na medida em que você evolui as suas forças produtivas, você pode trabalhar por menos tempo, pode despender menos tempo da sua vida para o seu próprio sustento e exercer essas outras atividades que propriamente humanizam uma pessoa. Esse é um conceito extremamente importante dentro do marxismo, né? O desenvolvimento das forças produtivas é um elemento indissociável do marxismo. Precisa de mais tecnologia, precisa de mais indústrias automatizadas, precisa de um desenvolvimento maior para que o ser humano possa usufruir de uma maneira distinta da de hoje, das suas próprias potencialidades, né? Então, muitas vezes, essa parte que é citada, mas especialmente essa última frase, de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Só essa última frase, que é a que é mais comumente citada, ela até me incomoda um pouco, porque ela parece um pouco um conceito abstrato, um conceito utópico. E o Marx, na verdade, ele era um autor visceralmente anti-utópico, né? Ele se dissociava, né, de maneira firme, né, intelectualmente, daqueles que eram considerados por ele mesmo, né, os socialistas utópicos, tais como Owen, Saint-Simon, Fourier. Marx compreende o comunismo, primeiramente na ideologia alemã, de maneira um pouco mais abstrata, e depois de maneira mais específica no Capital, o comunismo como o desdobramento da sociedade atual, uma sociedade mais justa, mais equânime, mais progressista, e ele vai escrevendo sobre os meios para se alcançar esta sociedade, mas ele não engendra uma nova sociedade em sua mente, uma sociedade perfeita, uma sociedade idealizada, tal como a República de Platão, ou tal como a Ilha de Utopos, né, a Utopia de São Tomás Moros, tal como a Cidade do Sol de Tommaso Campanella, sociedades idealizadas, sociedades utópicas que são tão perfeitas que, diga-se de passagem, são estáticas, né? São sociedades que não mudam, né? O que é uma divergência intelectual gravíssima em relação ao marxismo, que vai considerar que a sociedade está sempre mudando, sempre, né, dialeticamente se alterando. Então, o Marx tinha aversão a isso. Então, quando as pessoas citam apenas essa última frase, eu sinto um pouco de receio, porque parece que estão já de braços dados com uma espécie de socialismo utópico.